Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Altos Papos Podcast. Você já sabe, os melhores papos você encontra aqui com a gente. E aqui ao meu lado, fazendo dupla comigo, ela. Viviane Bianchi, para mais um papo aqui. Hoje a gente vai falar uma coisa... Sabia que você tem como gerenciar o envelhecimento? Tem como gerenciar o envelhecimento. Sério? Hoje. Eu tô precisando desse gerente aí. E hoje em dia tem métodos de emagrecimentos sério? que são mais avançados, né? Mais rápidos e mais avançados, mas precisa ter um cuidado aí para também não acabar com a sua saúde. Bacana, e a gente trouxe uma especialista em estética, em beleza, em emagrecimento, há 30 anos no mercado. Vai dar umas 30 dicas pra anos de gente, experiência. Não é pouco não, hein? Olha aí que legal, hein? Vai falar como que a gente fica mais jovem, sem parecer... Porque às vezes fala assim, tá mais jovem, mas não é jovem, é velha esticada. Ou pra não ficar velha esticada... Você tá falando comigo isso? Não Não tem nada a ver? Porque eu falo assim, antes a estética era assim, a gente parecia uma velha esticada. Agora não, hoje a gente tem exemplos, a gente tem exemplos aí de mulheres com 80 anos que parecem ter 40 e pouco. Isso, hein? Olha aí. E a gente trouxe aqui uma especialista no assunto, Luciana Sensini, seja bem-vinda. Prazer, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por aceitar o convite da gente. Gente, uma mulher que não para. Pensa numa mulher que não para. Eu faço a maquiagem dela assim, ela assim, ó. Ela ligando, eu maquiando desse lado, ela falando desse lado. Aí troca assim. o lado, você maquia o outro. Isso. É uma loucura, porque hoje em dia parece tudo tão rápido, né? É verdade. E eu tô agora gerenciando essa coisa também de ficar querendo resolver tudo, né? Tá. Então, durante 30 anos da minha vida, eu me dediquei muito para construir todo o as nossas empresas. E eu estou sempre à frente de tudo. E agora eu estou aprendendo a gerenciar o tempo, a delegar e a esperar tudo no seu tempo também, que é um treinamento que a gente tem que a fazer. Catarina chegou por aí também, né? Foi Já ela ajudou. que me mudou. A minha neta, Catarina, que chegou e agora eu quero ter mais tempo para ficar com ela, né? Porque minha vida toda eu brinquei, sabe, pastor, outro dia que falei assim, gente, eu vou levar minha neta para aprender a nadar, eu que vou levar. Aí todo mundo começou a rir. Que jeito! Exatamente. Eu falei assim, olha aqui, eu não tive tempo de olhar na cara dos meus filhos, mas Olha, da minha neta, neta você vai. Eu vou levar. E tá todo mundo duvidando, vamos ver. Na verdade, né, construir algo não é fácil, é um desafio, né? E você tem uma história de superação muito linda. Já quero dizer que você me emocionou com aquele vídeo lá no Instagram, né? Quem sou eu? Mas assim, contando, né, um pouquinho da história da Fisioforma, como tudo aconteceu. Aliás, a gente esqueceu de falar que ela é a CEO da Fisioforma. A Luciana é a criadora, né, a idealizadora, a CEO da Fisioforma, que hoje tem 11 unidades, né, no Brasil todo, uma empresa de sucesso, 30 anos já, né? 31 agora. 31, Vai fazer 32 já esse ano, menina. Quando você chegou nessa área da estética, era tudo mato, né? Nossa, pelo amor de Deus, eu sofri muito. Eu nunca conheci ninguém na minha vida, na minha história de vida, de trajetória de todos esses anos, que teve sucesso sem trabalhar, sem realmente se dedicar para fazer algo. Sim. Eu acredito no poder, né, que a gente tem do trabalho mesmo. E quando a gente quer algo, a gente tem que empenhar um esforço para aquilo acontecer. Então, assim, tudo quando eu comecei não existia, né? Há 32 anos atrás, a estética não existia. Então, foi um desbravamento mesmo. Eu fui realmente discriminada pela minha turma de profissionais, porque era um trabalho novo. O trabalho de estética era somente feito através de massagens. Isso era muito pejorativo na época. As pessoas confundiam muito os trabalhos. E a Lu é fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Né? Então, a gente sofreu todo o processo de discriminação, mas isso nunca me impediu de acreditar que aquilo era bom porque ninguém fazia. Então, eu realmente fui buscar estudar, me empenhar em moralizar a parte da estética, em fazer uma estética científica, algo realmente que trouxesse e se diferenciasse no mercado, trouxesse resultados. E logo que eu fundei a clínica, era a Fisioforma, porque era uma empresa de reabilitação física, né? Eu sou fisioterapeuta, então eu era mais voltado mesmo para a área parte da de reabilitação, fisioterapia. de fisioterapeuta e forma de colocar em forma. Mas quando eu mudei para
para estética, eu já coloquei o slogan estética de resultados. Tá. Porque eu nunca aceitei que uma pessoa era assim na fisioterapia e assim eu transferi para a estética, sentasse de frente a mim e que me pedisse uma ajuda e eu não tivesse capacidade de verdadeiramente ajudar aquela pessoa. Não fazia sentido na minha cabeça. Sim. Então, eu comecei ouvindo muito e a partir daí começamos a fazer as consultas, porque não existia isso. Você chegava num centro de estética, qualquer coisa, você comprava 10 sessões de massagem, 10 sessões de alguma coisa. Não existia uma avaliação prévia, ninguém te ouvia, ninguém queria saber o que verdadeiramente te incomodava, para que você tivesse recursos para ajudar. Esse tratamento mais humanizado, ele faz muita diferença. Totalmente, totalmente, em todas as áreas. Todas as áreas, né? Qualquer pessoa de sucesso, ela tem que aprender a ouvir o outro, o que verdadeiramente aquela pessoa está buscando. Porque a gente, como profissional, e o senhor mesmo, né, no seu segmento, que não gostei dela me chamar de senhor, não. Que é ajudar as pessoas. Eu tô precisando de ir lá na FIS, pra você não me chamar mais de senhor. Isso mesmo. Né? Vou ficar mais novo, né? Mas é igual a Viviane, que vai fazer uma maquiagem. Se eu gosto de uma maquiagem mais forte, e a característica da Viviane é fazer uma maquiagem mais leve, ela tem que buscar agradar a pessoa, sim, mas fazer algo que verdadeiramente fique bonito, fique harmônico, que realmente valorize a pessoa. Porque ela é a profissional, exato, ela vai ajudar o cliente. Né? E fazer as pessoas entenderem isso, fazendo com que a pessoa faça o que ela queira, que é o sonho dela, tá, e você introduzir a sua parte artística, os seus conhecimentos, a magia do negócio, né? Legal, né? Porque isso aí é que tá o segredo, né? E tem coisas, às vezes, também que o profissional pode orientar e achar que não vai funcionar. Você vai precisar, talvez, de um outro profissional, um outro procedimento também, né? Você não saber prescrever, né? E encaminhar, né? Também... Você tem que ter muita segurança do que você faz. Eu tive muito... quando eu trabalhava sozinha, eu precisava de ajuda das nutricionistas, porque eu sempre acreditei na junção dos profissionais. Tá. E aí as pessoas chegavam para tratar redução de gordura comigo e eu explicava, olha, mas você também vai ter que controlar o que você come. Tá. Não, mas eu quero só o aparelho. Mas o aparelho por si só é um conjunto, não é uma coisa sozinha que vai... Então, eu encaminhava para nutricionista e nunca tive medo de perder o cliente. E aí eu orientava os profissionais para receber e explicar a verdade, porque as coisas são baseadas na verdade. Eu falo que quando você fala a verdade para alguém, por mais que aquela pessoa naquele momento não entenda, ela fique brava, o tempo vai mostrar a verdade. Porque você vai tentar com aquilo que você acha ou com aquela pessoa que te falou que o que você queria ouvir, né? Você vai até tentar e por um tempo você vai achar que perdeu aquele paciente, aquela pessoa, mas nada melhor do que o tempo. Eu posso dizer porque eu estou há 32 anos no mercado. A cliente volta. Volta. E a gente abre e a gente sempre acolhe. E aí que é o segredo de você não ficar falando, eu te falei, a vontade é essa, né? Mas a gente mata a nossa vontade, né? Lá. A gente deixa e quando volta a gente acolhe. E aí a pessoa vai ver... Ela volta mais confiante também, volta confiante, a gente consegue fazer o trabalho ideal. E na Fisioforma tem essa equipe multidisciplinar? Temos. Hoje, na nossa equipe, nós contamos com médicos, esteticistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, né? Então, é uma gama de profissionais nutricionistas, que todos empenhados com esse DNA da clínica, que é ajudar aquela pessoa que está nos procurando, fazer com que aquele momento seja um momento especial dela. Ô, Lu, e antes, a estética para cuidar, a estética facial mudou muito de um ano, 2 anos para cá, né? Que o que a gente via como estética era aquele exagero da Versace lá, que era muito exagero, né? A pessoa não parece jovem. Parece que é uma velha esticada, né? Isso. E até as meninas jovens, as influencers, estavam indo por esse caminho, né? As meninas de 20 e poucos anos estavam parecendo que era velha esticada também. E aí, de repente, mudou.
Graças a Deus. Ainda bem, né? Hoje a gente vê a Elô Pinheiro, né? Um super exemplo de mulher. Ela tá com quantos? 81, eu acho. Gente. E parece que tem 60, né? Sabe o que acontece? Quando surgiu o Botox, a gente achava que só o Botox ia dar jeito nas coisas, né? Que paralisava a musculatura e resolvia. Mas aí percebeu que não, que ainda ficavam assim, as rugas quando as pessoas não tinham o gerenciamento do envelhecimento. E aí começou nos anos 90 o boom dos preenchimentos. E quem preenchia era quem era rico, quem era poder. Então, ficar com o rosto cheio era o grito da moda, porque você era rica, você era poderosa, você era maravilhosa, você era superior, tinha que ter aquela aparência. E aí perdeu-se a mão e ficou aquela loucura, né, de todo mundo transformado e não bem cuidado. Então, isso foi um boom que aconteceu nos Estados Unidos e muita gente ainda tem memória dessa época, porque foi muito traumatizante. Foram, assim... foram várias e várias celebridades que ficaram deformadas. E na época também teve o surto do PMMA. Tudo bem que agora está voltando isso, mas naquela época colocava muito PMMA, que é um derivado do plástico, e aí as pessoas ficavam com aquele rosto todo deformado para sempre, né? Então, aí depois observou o seguinte, na década de 2000, 2020, que tinha que diminuir a quantidade de preenchedores e fazer em pontos estratégicos. Aí começou uma tentativa já de realmente fazer um rejuvenescimento mais harmônico. E aí trouxemos o nome de harmonização facial, que era colocar o rosto em harmonia. Mas aí também não deu muito certo, porque... Começaram a exagerar de novo. Teve muita gente que começou a exagerar, porque a estética de preenchimento, ela é um pouco viciante. Você começa a fazer e você fica bem. Aí a pessoa fala assim, eu quero um pouco mais, um pouco mais. E o profissional tem que saber falar não. Agora não. Tem que esperar um ano e pouco, para você ir colocando aos poucos os produtos. E fazer os procedimentos por etapas. E aí... começou essa loucura de novo e por volta de 2015, por aí, começaram os booms dos bioestimuladores, que é colocar produto no rosto para não ter volume, mas começar a cuidar da pele para ter estímulo de colágeno. Fazer a sua pele trabalhar de novo. Fazer a sua pele trabalhar de novo para esticar. E agora, em 2024, o grande boom é a medicina biorregenerativa, que é colocar produtos, olha ao ponto que nós chegamos, de fazer com que as nossas células voltem a ser jovens novamente. Puxa. É um produto que é a base de PDRN, extraído do DNA do salmão, e um outro que são os exossomas, que são vesículas bem pequenininhas, que quando injetados no nosso rosto de uma maneira... por etapas também, você consegue fazer com que as células voltem a trabalhar novamente, ter energia novamente, e essas células vão ficando ativas, jovens, e elas vão transmitindo essa jovialidade para as células adjacentes. Então, o seu rosto volta a ter as mesmas funcionalidades que tinha antes. E você fica... sem absolutamente nada de exagero, porque você é você mesmo com os seus traços, só que bem mais jovem. É isso que é o segredo da agora para frente para o futuro. E já tem pessoas assim com resultados? Tem, muitas pessoas. Todas atualmente, todo o tapete vermelho que você olha, você pode ver como que isso mudou, né? Naturalidade. Demi Moore, Tom Cruise... Tom Cruise foi um dos pioneiros no PDRN. As Kardashians tiraram todos os excessos e começaram a cuidar da pele. Aqui no Brasil a gente vê, né, a própria Elô Pinheiro, todos os adeptos hoje, as mulheres que vocês estão vendo, são tratadas com bioestimulador, para ter estímulo de colágeno, e essa medicina biorregenerativa, que é você fazer com que você volte no tempo. Tem uma coisa que eu acho que deve acontecer direto lá, né? As pessoas querem o resultado para ontem ou não? Quer, todo mundo.
Porque às vezes fala de um procedimento, né? Tão legal, que traz resultado, mas a pessoa às vezes quer que aconteça, né? Rápido. E aí que é o problema, né? Porque nada vai acontecer do dia para a noite. Apesar de hoje a gente ter uma técnica chamada Quiet Luxury da beleza, que a gente desenvolveu, que é pontos de ancoragem com o bioestimulador. A gente consegue fazer com que o bioestimulador, esse produto que não volumiza, a gente coloca em pontos estratégicos e ele ancora a pele e a pessoa já vê o resultado na hora. Mas após 90 dias, a pele fica melhor ainda, porque você tem um estímulo e aqueles edemas, os inchaços, eles acomodam e você consegue ver um resultado mais rápido e mais bonito a partir de um certo tempo. Mas gerenciar isso na cabeça das pessoas também, o imediatismo e tudo isso faz parte também de uma boa conversa e uma boa consulta prévia. A gente não pode ter medo, como profissional, de ter esse acolhimento do paciente e ouvir isso de maneira humanizada e tentar realmente ajustar as expectativas com a realidade. Porque quando já chegou o amanhã para a pessoa, a gente estava até brincando antes de começar, a gente quer recuperar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E, geralmente, as pessoas tomam atitudes de fazer algo por elas mesmas quando passaram por algum problema, por alguma coisa que mexeu com o emocional delas ao ponto de fazer com que elas se levantassem da cadeira para ir em direção àquilo que elas sempre procrastinaram, né? Então, a gente já sabe que quando acolhe a pessoa, tem algo a mais por trás. Então, você conseguir realmente separar os problemas e ir encaminhando corretamente. Também, às vezes, né? Tem um profissional também, às vezes, da área que possa ajudar, se identifica que há uma necessidade, né? Às vezes emocional por trás ali, né? Hoje a gente vê mulheres, meninas, né, jovens, querendo fazer preenchimento, querendo cuidar da pele. Então, a gente procura orientar. A gente orienta, mas a gente fica muito feliz quando a gente consegue entender o que está por trás e realmente sugerir outras opções de tratamentos, como às vezes até um acompanhamento emocional, psicológico, porque cada vez mais as pessoas estão necessitando desse contato físico e de um acolhimento realmente humanizado, né? Tem muito a ver, né, com a autoestima, né? Tem tudo a ver. Né? E a gente está falando da estética facial, mas tem também a corporal, que agora tem uns medicamentos que aceleraram muito esse processo do emagrecimento, mas eles são perigosos se você quiser fazer sozinho, né? Tudo você precisa de profissionais, porque quando a gente quer fazer algo, por exemplo, eu quero arrumar meu carro. Eu não entendo de carro, mas eu ouvi dizer que se eu trocar vou no YouTube. Tal, entendeu? As coisas, eu vou até fazer. Por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo aquilo vai resolver. Certo, né? Só que a gente não é um carro, a gente é um ser humano. E peça de reposição para o ser humano costuma não existir. E aí as pessoas colocam a vida em risco às vezes por preço, e esquecem do valor que tem. Isso faz parte também da autoestima. Quando a gente sabe o valor que a gente tem como ser humano, como indivíduo, como uma pessoa humana, a gente sabe que a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito conosco, mas a gente não tem essa clareza. A gente não tem essa consciência. A gente acha que sempre o mais barato é o mais fácil, é o melhor, e é impossível você ter qualidade e um atendimento diferenciado com produtos de altíssima qualidade com preço baixo. A gente sabe disso, mas a gente negligencia, a gente se auto-engana o tempo inteiro. Então, a gente sempre tenta encurtar os caminhos. Os medicamentos hoje de emagrecimento, eles são fantásticos. Pensa que antigamente, na minha época, né, eu tenho 55 anos, eu sou da geração que viveu anfetamina, que eram os medicamentos de emagrecimento que trabalhavam no sistema nervoso central. Ficava todo mundo vendo elefante pintado de rosa, fazendo faxina 3 horas da manhã, mas magro. Matava as crianças, mas tudo bem. Então, o pessoal era assim, era uma geração muito doida. Bom, eu sobrevivi a matar piolho com neucídio na minha cabeça, então tudo bem. Eu também. Hoje não tem nem mais piolho. Mas então, o que acontece? Hoje os medicamentos, como a linha da
do Ozempic, que o princípio ativo é a semaglutida, é um produto que você injeta na gordurinha da barriga, uma agulhada por semana, e esse ativo ele foi desenvolvido para quem tem diabetes, e o efeito colateral é que você fica nauseado e aí você não come, então emagrecia. Então aí os médicos começaram a prescrever isso e estava um uso indiscriminado, porque não tinha nem prescrição, você não precisava nem de prescrição médica para comprar. Qualquer um chegava, e aí, qual é a dose? E se tinha crise de hipoglicemia? E se você realmente tinha o diabetes, já tomava medicamento? Porque a pessoa pode desmaiar, Teve muitos problemas. Você podia ir a óbito se você tiver uma crise de hipoglicemia e não souber o que fazer. Aí agora, graças a Deus, moralizou-se isso e você tem que passar por consulta médica. Por isso que a gente tem médico em nossa equipe. Hoje, com o Mounjaro, que é que tá todo mundo, né, não se fala em outra coisa, que o princípio ativo é a tirzepatida, ele é diferente. Ele foi feito para o emagrecimento. Ele não é um medicamento para o diabetes com efeito colateral. Ele foi feito para o emagrecimento. Ele trabalha com 2 hormônios do emagrecimento no intestino. Então, aí, esses hormônios, eles atuam no sistema nervoso central e no hipotálamo, mas diminuindo a sensação de fome, mas ele não atrapalha emocionalmente, e ele também diminui a sensação de esvaziamento gástrico. Então, você demora mais para fazer digestão, consequentemente, você tem menos fome. E ele trabalha com outro hormônio que ele ajuda a desinflamar o corpo e a tirar a gordura. Então, ele acelera. Mas você precisa também de um acompanhamento médico, você precisa de um acompanhamento nutricional, porque eles não são anfetaminas. Eles não são medicamentos que vão te impedir, bloquear a tua fome. Você vai ter que fazer o seu trabalho. Tem que comer direito, porque você está comendo menos. Se você comer errado, também pode dar a mesma coisa. Você tem que fazer o acompanhamento nutricional, porque você não pode perder massa muscular, como aconteceu com aquela cantora, eu esqueci o nome dela. Que tomou... Maraísa, não sei qual das duas. Não sei qual das duas lá também. Ela perdeu tanto que ela perdeu massa muscular, ela não conseguia andar. Entendeu? Por conta do medicamento, porque sem orientação não adianta, compra nos Estados Unidos. Isso foi até o Brasil regulamentar, isso foi pior do que tráfico de droga. Muita gente foi uma loucura. Ficou muita gente presa até transportando 300 canetas de medicamento. Foi uma loucura isso. Então, agora está regulamentado no Brasil, graças a Deus. Então, se tem toda a Anvisa, toda a vigilância em cima disso. E a gente precisa fazer com que as pessoas não só entendam que isso é um ponto, mas que você precisa trabalhar no todo. Então, no nosso método que a gente tem, que é o 5D, a gente tem um acompanhamento emocional, porque a gente sabe que toda a pessoa que passa por um processo de aumento de peso tem uma carga emocional muito forte. Então, ter clareza sobre isso e você trabalhar as ferramentas comportamentais para você lidar direto com a frustração, para que você se mantenha magro depois, é o grande segredo do emagrecimento. Esse era um princípio até muito utilizado na cirurgia bariátrica, né? Que muita gente começou a fazer cirurgia bariátrica sem esse acompanhamento psicológico. Então, por causa disso, só 5% permanecem magros após uma cirurgia. Gente, olha que absurdo. Pequeno, não sabia esse número. Porque pula etapas que não podem ser puladas. Eu quero fazer cirurgia. Quando? Amanhã. Não é. Você tem que fazer um preparo. Já assistiu aquela série lá do gordinho, lá do Dr. Nau? Dr. Nau, o obeso, Quilos Mortais. Ele mostra isso, que não adianta. Por que ele força o indivíduo a gerenciar, antes, né? Buscar isso? Por quê? Porque ele precisa ter esse controle emocional sobre as suas escolhas. Ele precisa aprender. Ele vai fazer a cirurgia. Pra que ele tem que fazer isso, né? Por causa que senão depois ele morre, porque ele come tudo de uma vez e ele não consegue. Então, tudo isso tem o porquê de ser feito. Então, a gente faz isso. Tem um médico que prescreve, que avalia, que prescreve a dose. Aí, a gente tem toda uma equipe para fazer com que você elimine a gordura através dos equipamentos estéticos na região, porque emagrecer não tem GPS, né? Você pode perder peso, mas a mulher quer perder celulite, ela quer perder culote, braço. E aí, a gente tem que ter um tratamento estético para isso. Então, tudo é uma combinação. E o respeito pelo indivíduo e pelo resultado, a gente tem, mas ele tem que começar por ele mesmo. A pessoa tem que se respeitar. Né? Sabe quando você começa a namorar e que se você arruma um homem bom, é porque você se autorrespeitou, você deu seu devido valor e soube fazer uma escolha. Sim.
É a mesma... Gente, a regra, ela é... O jogo é para ser jogado do mesmo jeito para todo mundo. Você vai ter a consequência da sua escolha, Você vai ter que ser consequência pro resto da vida, então, né, menina? Pensa bem na escolha. Pensa antes de escolher, né? Tem que ter princípios isso, básicos, né? O que a Lu tá falando, né? Tem, assim, uma questão de disciplina, uma questão de mudança no estilo de vida, né? Sim. Porque ninguém engorda também... Do nada, do né? dia pra noite. Eu não. comi uma pizza e fiquei... Não, tem um histórico. Você tá rindo que você tá comendo. Tá comendo feijoada, hoje hein? à noite tem pizza. Tá se denunciando aqui, viu, Serginho? É hoje mesmo. Oh, meu Deus. A conferência das mulheres, o jantar é pizza. Vão lembrar todo mundo de mim, hein? Vai pôr minha foto. Aí a foto da Lu, assim, ó. Mas sabe... se comer também de forma adequada, né? Não exatamente, não tem problema. Não é que você não vai, o problema não são as exceções. O problema são que as exceções viraram regra. Sim. E aí, meu amigo, não tem o que fazer. Lu, eu tenho uma curiosidade aqui. Já tô íntimo dela. Assim. Mas é assim mesmo, eu faço isso. Começou no senhor, entendeu? Não, o senhor assim, pela autoridade que o senhor tem. Estamos aqui só descontraindo. Né? Mas a maior demanda na clínica é por emagrecimento ou tem uma Hoje outra... é um equilíbrio. Hoje é um equilíbrio? Por muitos anos, nosso forte era corporal. Hoje eu posso dizer que é meio a meio. Então, hoje, tanto o tratamento facial de remodelagem facial quanto o corporal são disputados assim, páreo a páreo mesmo. Tanto para homens, quanto para mulheres. Essa é uma outra pergunta, né? Os homens acho que se interessaram mais pela estética de um tempo pra cá, né? Muito. Porque havia muito preconceito de centros de estética para o público masculino, né? Para o homem, ele achava que, né, não era adequado para ele. Hoje já se perdeu esse preconceito. A gente atende todas as pessoas e oferece tratamentos cada vez mais personalizados, porque o homem ele tem as características, né, individuais, fortes, os rostos são bem marcados, as expressões, então a gente tem que construir isso de um jeito bem masculino. E as mulheres já têm um jeito todo leve, bem sofisticado e elegante. O tratamento, então, é muito mais assim, específico mesmo. Né? Tratamento masculino. Na clínica a gente tem uma ala só masculina e uma ala feminina separada, bem separada uma da outra. Tá. Muito bom, bem a gente legal. tem que finalizar agora, gente. Eu Sério? tô aqui querendo muito. O que mais? Pergunta. Eu tô com as minhas pautas aqui, ó. A última pergunta. Então, vamos marcar, porque eu amei. Eu queria voltar. Eu mesmo me convido. Então vamos fazer a parte 2. Porque pra gente falar do gerenciamento, né? Pra do envelhecimento. Vai ficar pro próximo a gente falar do gerenciamento, do envelhecimento. Tem como a gente investir agora pra envelhecer melhor, né? Tem. E também tem a pessoa que não conseguiu investir antes. Como é que faz? Desiste, né? Então, não desiste. Não, eita! Eu já cheguei lá, e agora? Como é que eu volto? Como é que eu volto? Aí, tá vendo? Não, tem sim. Vamos deixar aí pra gente conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite, uma honra poder compartilhar um pouquinho. A Lu, gente, a agenda da Lu, pra gente conseguir o horário assim, ó, daqui vai pra outro compromisso e vai pra outro, e é assim, é muito bom. Não, mas, se sentir honrado por ter você aqui. Eu sou pontual mesmo no que eu faço, porque eu sei o quanto que vale, né, o tempo de vocês, o nosso tempo. A gente... trabalha com pessoas, né? E todo mundo tem os seus horários, né? Sim, e a gente tem que... Eu trabalho mesmo, viu? Na ponta do relógio. E eu acho engraçado que o povo chega lá pra fazer consulta comigo e fala assim, mas é você? Eu falei, que decepção. É comigo. Eu achei que você não é... Não, é que eu achei que você não trabalhava. Eu falei, minha querida. Propaganda. Eles acham que a Lu é só garota propaganda. Não, eu tô aqui malhando trigo todo dia. Para os negócios darem certo, tem que estar tem que estar à frente, tem que estar à frente, tem que estar... A gente que está à linha de frente, quando você está assim, você consegue mais rapidamente resolver as coisas, porque a gente vive em momentos hoje que tudo muda muito rápido. Cada vez mais a gente tem que estar atento, né? Atento aos negócios. A gente tem que ter a capacidade de mudar muito rápido, porque a gente só sobrevive porque a gente consegue se adaptar muito rápido a tudo que acontece.
E estar junto com o cliente é uma honra para mim, é o que eu mais gosto de fazer. Combustível, né? A gente vê o amor, eu que estou lá sempre. Né? A questão, né, da estética, sempre tecnologias novas, medicamentos novos, procedimentos novos, né? Mas eu queria que você deixasse assim, para as pessoas que estão conosco, eu tenho certeza que tem gente interessada em ter uma Fisioforma, em ser um parceiro. Pode, então, como que faz para ser um parceiro da Fisioforma? Para você ser parceiro da Fisioforma, nós temos um sistema de gestão compartilhada. Você tem que ser da área da estética, ou médico, ou biomédico, ou profissional esteta que realiza procedimentos injetáveis. E aí você entra em contato conosco, nós temos um sistema onde você compra parte de cotas da empresa e nós somos os investidores. A gente abre a unidade na sua cidade e aí você compra as cotas e você é o gestor daquela empresa. Aí nós vamos fazer todo o treinamento, toda a capacitação como uma franquia e você vai desenvolver todo o projeto aí na sua cidade com todo o nosso suporte e o sobrenome da Fisioforma, que já vai ser sucesso, eu tenho certeza. Já vai dar toda a autoridade. Toda a autoridade para você. Uma empresa com 31 anos de história, não começou ontem, né, Lu? Não, então, meu Deus. Tem todo um protocolo e realmente a estética de resultado. Sou fisioformética com muito orgulho. Sou cuidada lá pela Fisioforma, sempre fui muito bem cuidada. Então, quem não conhece, né, procura a Fisioforma mais próxima de você. Então. É lógico. Menina, e na próxima vez que eu vier, eu vou contar que esse nome Fisioformete, que são o nome dado às nossas clientes com muito amor e carinho que elas querem ser hoje. Mas você sabia que isso começou como um hater, como um problema? Olha aí! E virou. E eu falei assim, cara, na hora que ele tentou me agredir com isso, quando eu... foi muito pejorativo, depois eu conto na próxima vez. Eu falei, nossa, eu amei isso aqui. Olha Dali eu passei a chamar todas as minhas clientes de Fisioformete. Eu acho que não ficou... Eu amei. E pior, foi bom que eu não precisei nem pagar. Tem que pagar o marketing para criar um slogan para os clientes. E aí nós entendemos que nós tínhamos um verbo na mão, fisioformar, Fisioformete. Foi ótimo, foi uma delícia. Obrigada aí. Sempre fazendo do limão para limonada. Lembrei disso agora. Tem mais da história dela, vai ficar para o segundo podcast. Tem que ficar. História. E vamos agradecer os parceiros, então. Nós temos que faturar também, viu? Então pode ir aí. A gente quer agradecer ao Gospel Channel. Para você, é o portal de notícias na internet. Entra lá, gospelchannel.com.br. A multiplataforma tem as notícias do mundo gospel para você ficar antenado. Tem um arroba deles aí. No Instagram, Gospel Channel BR, Gospel Channel BR. Lembrando que o channel é chique, é com 2 N's e tal, mas depois e tem a Union Church também, né? A nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, que fica na rua São José, 3081, aqui no Alto da Boa Vista. Pode vir com toda a família, tem espaço kids, tem um espaço muito, muito lindo, especial, né, para atender as crianças que têm algum tipo de déficit. Então, traz para cá, pode vir com a família toda. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas, domingo, às 10 e às 18. O Instagram Union Church. Isso, me ajudei. E tem Gignal também, que é o responsável por toda essa imagem e som de última geração. Produtor audiovisual, o que você precisar para lives, para eventos, videoaulas, transmissões ao vivo, o que você precisar, fala Gignal. Entra lá no Instagram para saber mais informações. É Gignal, de agora, né? G-I-G, Now, audiovisual lá no Instagram. E fala que assistiu aqui no Altos Papos, vai ter um desconto. A produção da top 10. Vai ter um desconto para você, tá bom? E a On Web Rádio é a nossa parceira que retransmite, né, o Altos Papos Podcast. E você pode acessar a On pelo site onwebradio.com.br, mas também agora pelos aplicativos, né? E tem novidade, viu? Agora você, usuário do iPhone, também tem app da On para você, sistema iOS. Baixa e tem sempre uma promoção ali. Então, clicou em promoção, preenche o formulário, você vai estar concorrendo a muitos prêmios. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. E quem quiser também anunciar sua empresa aqui, vai lá no Instagram, altospapos.podcast, chama a gente no direct, ou pelo WhatsApp 16 9
8828-8622. Pede o Media Kit lá. O Higino não dá desconto, mas a gente dá, Isso, viu? Obrigada, Lu. Eu queria fazer um merchan agora. Ó, anuncia com a gente, tá bom? Lá, patrocina nós. A Lu tem que ir, Lu. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada, muito obrigada. Um papo muito gostoso. Obrigada pela audiência. Já curte o vídeo, comenta, já se inscreve no canal. E até o próximo Altos Papos Podcast. Os melhores papos você encontra tem aqui. Thank you.